Trader. Nesta aula, nós vamos falar sobre o produto interno bruto e vamos falar também sobre a inflação, ok? Então, o que é esse de produto interno bruto? O produto interno bruto, ou PIB, é essencialmente quanto dinheiro uma economia ganha. É o valor total dos bens e serviços produzidos em um país. É medido em prazos específicos, trimestral, anual, ok? Etc. Então, é importante saber isso porque nos permite ver como está cada economia, ok? Então, isso é que vai determinar como é que uma economia está. Pode ser tipo Moçambique, que vai determinar como é que está a nossa economia, é o PIB, que vai determinar como é que está a economia sul-africana, é o PIB, ok? Então, é uma das notícias muito importantes, ok? Então, eu só coloquei aqui neste módulo aquelas notícias em que nós devemos prestar mais atenção, ok? Os líderes costumam dar uma estimativa. E se o PIB acabar tendo um desempenho melhor do que a estimativa, o valor da moeda aumentará, ou seja, vai valorizar, ok? Vamos supor que a estimativa é 1, mas o resultado acaba sendo 2. Temos um bom resultado, ok? Então, essa moeda vai valorizar. Então, haverá uma volatilidade no mercado depois do lançamento dessa notícia, ok? Se o PIB acabar piorando, ok? Ou seja, não atingindo tipo a estimativa, o valor da moeda vai cair ou vai desvalorizar. Então, quanto mais bens e serviços forem produzidos, melhor será o desempenho da economia, ok? Então, a inflação. O que é isso de inflação? A inflação é quanto custam os bens ao longo do tempo, ok? É a taxa na qual um nível de preço médio de uma cesta de bens e serviços selecionados em uma economia aumenta ao longo do tempo. Como é que isso nos afeta? Afeta nós e o preço, porque se você está em Moçambique e Moçambique importa todos os seus bens, mas o desempenho da economia está caindo, você vai pagar mais por esses produtos. Ok? Então, se a inflação ficar muito alta, os bancos centrais precisam que a moeda fique mais forte para equilibrar a inflação, de modo que possam tentar aumentar as taxas de juros. Ok? Vamos falar sobre isso na aula da política monetária, ok? E reduzir a flexibilização quantitativa, ok? A flexibilização quantitativa, estamos a falar tipo da impressão tipo das notas, ok? Então, eles têm alguns truques para reduzir a inflação. Então, quando as taxas de juros estão baixas, mais pessoas podem pedir dinheiro emprestado. A economia cresce e a inflação aumenta, ok? Então, vai diminuir tipo o valor de compra. Quando as taxas de juros estão altas, muitas pessoas começam a economizar. A economia desacelera e a inflação diminui. Aumenta o valor da compra. A inflação é pouco afetada diretamente pelo crescimento do PIB ao longo do tempo, ok? Um PIB muito baixo ou um PIB que não está melhorando é difícil para as empresas escalarem, ok? Tanto quanto desejam, porque a economia como um todo não está indo muito bem, ok? Um PIB muito alto também é ruim, porque significa que o país está se expandindo rapidamente, o que significa que a inflação também precisa aumentar, ok? Então, nós através do PIB já conseguimos prever, vamos lá, o que o governo tipo, vai fazer com a inflação, ok? Se eles vão aumentar ou se vão reduzir, ok? Porque isso tudo deve estar balançado, ok? Um mundo ideal seria que ambos crescessem lentamente ao mesmo tempo. A deflação, que é o oposto da inflação, também pode ser ruim porque significa que a economia não está crescendo como deveria, ok? Está permanecendo estável ou piorando. Então, a inflação pode ocorrer quando há um aumento de custos de produção, ok? Saiba também que se ocorrer a inflação, você pode esperar que a moeda suba porque os consumidores apostarão que o contrário virá e equilibrará aumentando as taxas de juros.
ok? O mesmo se aplica se a inflação estiver muito baixa. Se a inflação estiver muito baixa, significa que a demanda por bens e serviços é menor do que deveria ser, o que retarda o crescimento econômico, ok? Então, tem que haver um equilíbrio, ok? A inflação não pode estar nem muito alta, nem muito baixa, ok? No geral, isso afeta o seu par de moeda, ok? Independente do par de moeda que você estiver negociando, ok? Vamos lá, se pode negociar o iene japonês, o euro, ok? Ele vai afetar qualquer um desses pares, ok? Então, mantenha-se atualizado sobre o que está acontecendo fundamentalmente com os países que você está negociando, ok? Então, quando nós estamos a negociar, por exemplo, o euro e o USD, nós vamos nos focar nas notícias que têm a ver com a zona euro e com os Estados Unidos, ok? Se nós estivermos a negociar vamos lá, o USD ZAR, ok? Nós vamos nos focar no que está acontecendo, tipo, na África do Sul e o que está a acontecer nos Estados Unidos. Então, na aula a seguir, nós vamos falar sobre a política monetária.